Beleza, então 1 sobre L igual a delta W sobre π. Então, quando L tende ao infinito, isso vai a zero. Ou seja, essa variação de W aí, ela fica tão pequena quanto a gente queira. E os WNs, como a gente pôde observar lá pelo gráfico, né, da espectral, né, ou espectro das amplitudes, esse WN ele acaba tomando aí os valores da reta. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um somatório com uma partição. E aí, no limite, essa partição fica ínfima. Então, esse ΔW ele se torna o dW, que é a nossa diferencial lá da integral. Então, essa somatória aqui, ela se torna uma integral, que é uma soma quando a partição, né, o tamanho aí da partição, tende a zero, fica tão pequena quanto a gente queira, fica o dW, né, a diferencial. Então, aí esse termo vai sumir, aqui o FL vai passar a ser F, o WN ele toma um valor W no eixo X, né, no eixo real aí. A somatória ela vira uma integral, tá, de zero a infinito, e o ΔW ele vira aí um dW, tá? Aqui, integral de menos LL vai virar integral de menos infinito a infinito, FL vai ser a nossa função f, tá? E mesma coisa aqui para o seno, então vai ficar dessa maneira aqui, tá? Pause aí e visualize, né? Então a gente ficou aí, essa foi a zero, 1 sobre π, integral de zero a infinito, é a variação do W, né? Cosseno WN virou WX, integral de menos infinito a infinito, F, cosseno de WV dV, tá? Que era aquela integral ali, mais seno de WX, integral menos infinito infinito, F, seno de WV dV, dW, tá? Essa variação aqui, dW, foi lá para fora, é o somatório, né? Então, é a integral aqui de zero a infinito. Esse WD, esse ΔW, esse ΔW vira o DW. ΔW aqui a gente pode colocar em evidência, né? Aqui fora, era um passo interessante anterior, mas enfim. E aí se torna essa integral. Agora a gente vai introduzir aí a notação do AW como sendo 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, f de v cosseno de WV dV. Veja que essa é uma integral em v, que é essa variável aí. E a resultante vai ser uma função de w, então por isso AW. E analogamente, b de w, 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, f de v, seno de WV. Lembra lá, né, na série de Fourier a gente tinha uma fórmula, né, as fórmulas de Euler para os coeficientes a n, b, n, agora a gente tem essa fórmula integral para o AW e BW. Substituindo então isso ali na integral, a gente vai obter o quê? F de x igual a integral de zero a infinito, AW, cosseno de WX, veja aqui, né, a integral, multiplicando o cosseno de WX, mais a integral seno de WX multiplicando o BW. A gente passou aqui o 1 sobre π para dentro da integral, distribuiu na soma e agregou aqui na definição do AW e do BW, tá? Essa aí é a integral de Fourier, gente. F de x igual a integral de zero a infinito do AW, A de W cosseno de WX, mais B de W seno de WX, dW, onde A de W e B de W são dados pelas fórmulas ali acima. Isso é escrever f de x em termos, né, da integral de Fourier. Mas veja, isso aqui a gente só fez uma observação, né? Aquele termo vai para zero, o somatório passa a ser uma integral, mas para que de fato a gente possa representar essa função pela integral, né, ou seja, né, que essa integral aí vai convergir, tá vendo aí que é um limite, né, quando o extremo ali de cima da integral vai a infinito. Então, para que ela convirja, assim como a série era convergente, né, essa integral aí vai convergir para f, a gente precisa impor aí algumas condições, que é o que a gente vai ver agora. Então, quais são as condições? A f de x tem que ser contínua por intervalos. O que isso significa? Significa lá que a gente tem os pontos de descontinuidade, né? Formam um conjunto finito aí. Depois, tem que possuir derivada à direita e à esquerda de cada ponto. Essa é interessante, né? O ponto ele não tem derivada quando ele forma um bico.
Lembre lá do exemplo da função modular, módulo de x. Mas lá na função modular, a gente observa que à direita e à esquerda daquele bico, a derivada existe, que é a inclinação da reta menos x e x, ou x e menos x, né, dependendo da lateralidade. Mas existe lateralmente, né? Não existe a derivada, mas existe a direita e a esquerda. Então é mais ou menos aí o que a gente tem nessa condição. E o seguinte limite finito existe. Aí tem um limite, não se prenda muito a esse limite, é basicamente esse aqui do lado, que é integral de menos infinito a infinito do módulo de f de x dx. A gente diz aí que f é absolutamente integrável, né? Ou seja, absolutamente é o módulo, né? Então, absolutamente integrável em módulo, nesse intervalo aí, ou valor absoluto, né? Nesse intervalo, no eixo todo, né? De menos infinito a infinito, que é esse limite que vai ser finito existir, né? No caso. Pronto, essas são as condições. E aí, nessas condições, onde a f de x é descontínua, o valor daquela integral é a média dos limites laterais. Lembra que a gente tinha lá na série também, que a série de Fourier convergia para f de x, onde f era contínua, para os pontos x onde f era contínua, e para onde f era descontínua, a série convergia para a média entre os limites laterais. Então, aí no caso do pulso, a gente tinha ali o ponto de descontinuidade menos 1 e 1. Na verdade, f não estava nem definido naqueles pontos. E os limites laterais eram, por exemplo, ali 0 e 1, era sempre 0 e 1, né? Os limites laterais. Então, ali ia convergir para 0 mais 1 sobre 2, a média desses limites, ou seja, para meio. Analogamente, a gente tinha lá na série de Fourier. Vamos então aqui explorar um exemplo, que é do pulso único, né? Que usa aí o que a gente vai chamar de seno integral. Então, tá aí a nossa função f de x, dada por 1 para x entre menos 1 e 1, e 0 para o caso contrário. Na verdade é o mesmo, né, gente? Só que agora a gente vai ver as aproximações. É o limite da f de L, né? Tá aí o gráfico de f, e é o que acontece, né? A gente tem que calcular, como é que a gente calcula, então, escreve ela em termos do integral de Fourier. A gente tem que calcular o A de W, o B de W, e substituir lá na fórmula da integral de Fourier. Então, calculando A de W, por definição, é 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, f de v cosseno de WV. Tá? Agora, f de v fora do intervalo, a f, né, fora do intervalo menos 1 a 1, ela é nula. Então, essa integral ela se reduz à integral de menos 1 a 1, e nesse intervalo a função vale 1. Então, só sobra o cosseno de W. Uma primitiva é o seno de W sobre W, daí tem 1 sobre π multiplicando, por isso que apareceu aqui, de menos 1 a 1, ou seja, né, é 2 vezes seno de W sobre πW. Ou, né, gente, aqui é uma função par, é 2 vezes a integral de 0 a 1 e depois em 0 seno é nulo. Enfim, pausa aí, faça essa continha, vai dar 2 seno de W sobre πW. Como é uma função par, olha que interessante aqui, o BW é zero. Novamente se reduz, né, só que agora multiplicando o seno é uma função ímpar, isso é zero. Lembra lá? Uma função par, a gente tinha que os bn's eram zero. Aqui, para a função par, na integral, o b de w é que vai ser nulo. Tá? Substituindo lá na fórmula, né, a gente vai ficar, então, com a integral de 0 a infinito, só o a de w vezes cosseno de wx. Né? Então, substituindo, a gente vai ficar com 2 sobre π, a gente tira para fora, né? Tira para fora, bom. Tira da integral, né? Então, 0 infinito, seno de w sobre w vezes cosseno de wx, que é esse aí. Aí, gente, agora, tem aqui um gráfico à direita. Essa integral aqui, ela não é uma integral exata, né? Ela é calculada de maneira numérica. Para isso, a gente passa aí pelo seno da soma de arcos, da soma de dois ângulos, né? Seno de A mais B, faz uma mudança de variável e a gente fica aí em função do seno integral, que ele diz ali em cima, que é a integral do seno de W sobre W, ou seno de T sobre T, tá?
de 0 até um certo u, ou no caso aí até infinito, tá? E aí esse seno integral é o que está aqui, ó, nesse gráfico, o SI de u, tá? E o integrando aqui, cosseno de WX, seno de W sobre W, é o que é essa funçãozinha aqui oscilando ali dentro, tá? Para quem tiver interesse, né, eu posso, essa mudança de variável aí que eu falei tá lá no livro do Kreisig, eu posso providenciar para quem tiver interesse de ver, não tem muito interesse aqui para a gente no curso, a gente está focando mesmo no que é o essencial, né, para vocês saberem, e aí a gente não vai a fundo nisso. Mas o que acontece? Veja que é f de x, né, a f satisfaz lá as condições da convergência, isso converge para f de x, né, e nos pontos de descontinuidade converge para meio. Como aqui é infinito, gente, se a gente toma um valor de a finito, aqui, ó, veja aqui em cima essa integral, isso que dá é uma aproximação. Lembra quando a gente truncava o somatório e ia aproximando da função na série de Fourier? Aqui a gente pode truncar a integral e ir se aproximando da função, tá? Então, por exemplo, para a igual a 8, a gente tem aquele gráfico. Para a igual a 16, mais próximo ainda do gráfico de f. Para a igual a 32, mais próximo ainda. Vejam as oscilações ali se aproximando da função. Ok? Então, é basicamente isso da integral de Fourier, tá, gente? Essas integrais, elas não são muito simples de se calcular. Eu vou, na nossa aula, eu vou deixar, como a gente já está passando um pouco do tempo e ainda tem a transformada de Fourier, na nossa aula, a gente vai calcular um exemplo para escrever em termos da integral de Fourier, duas funções que a gente tem na lista de exercícios, lista 2. Não vou cobrar nada avaliativo em relação a isso, só que esse truncar aí as integrais é que não fica difícil para a gente fazer. Eu tentei fazer utilizando o Wolfram Alpha, mas ele excede o tempo limite, né? Então só a versão profissional. Talvez seja possível em outros softwares, como vocês sabem, né? Não é a minha área, eu não domino esses outros softwares. Aqui era uma situação em que eu poderia, né, em situações normais, né, poderia tentar ver com o professor Matheus, né, alguma orientação de algum daqueles outros softwares, né, o Máxima, que eu não domino. Infelizmente eu vou ficar devendo essa parte, tá? A gente vai escrever em termos da integral de Fourier, mas as aproximações a gente não vai conseguir visualizar. Quem tiver aí alguma orientação a mais sobre isso, também conhecer algum software e souber, né, caso a gente possa explorar, a gente pode tentar explorar junto também. Mas da minha parte mesmo, fico por aqui em integral de Fourier. A gente vai ver no encontro virtual mais dois exemplos, mas não vai fazer essas aproximações aí, beleza?